Olá, amigos e amigas, futuros candidatos, né, atuais pré-candidatos, colegas que militam na área do direito eleitoral. Vou fazer um vídeo para vocês hoje, né, que eu acabei de confeccionar a cartilha do pré-candidato das eleições municipais 2024. Então você que quer ser pré-candidato ou você que vai assessorar um pré-candidato, muito importante ter essa cartilha com vocês, né? Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo para vocês fazerem o download dessa cartilha simplíssima, 8 páginas, na verdade 7 páginas, né? Porque a primeira é a capa aqui. Eu tentei concatenar o máximo de informação da pré-candidatura e deixar as frases escritas mais acessível para que todos os candidatos possam ter acesso, né? Desde aquele que tem pouca formação acadêmica aos mais graduados. Então, quero passar aqui uma leitura breve com vocês, né? Eu peço que até que compartilhe para quem que vai ser pré-candidato e tudo mais, porque é muito importante ter essas informações, porque houve alterações, né? O TSE fez, né, algumas alterações, né, nas resoluções, né, que estava disponível nas eleições anteriores, né? Então houve alterações. Então é muito importante capitular, porque algumas dessas alterações já está valendo na atual conjuntura da pré-candidatura, né? Qual pré-candidato pode se intitular. Vamos lá, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Kleber Coelho, eu sou advogado, sou pós-graduado em Direito Eleitoral, né? Milito na área há alguns anos, algumas eleições, né? E hoje eu vou apresentar para vocês então essa cartilha. Vamos lá, primeiro. Eleições 2024, principais mudanças. Eu coloquei duas principais mudanças, que foi a política da mulher e grupo subrepresentado e combate à desinformação. A política da mulher e grupos subrepresentados, grupos sociais subrepresentados, é tudo a mesma, né? Isso já vai ser mais durante a eleição, né? Durante a candidatura, durante a confecção da chapa. O TSE esse ano, juntamente com os TREs, vão pegar muito no pé de candidaturas fakes, já vem há alguns anos já pegando, né? Mulher que não tem voto, como se fosse um estelionato eleitoral no que tange a participação mínima, né? Geralmente das mulheres, né? Mas, embora a lei fala que é 30% do gênero, né? Então também não tem que ter no mínimo, não pode ter 100% de mulheres, tem que ter o máximo 70%, mas a realidade que nós conhecemos, para quem milita na área, sabe que é muito difícil conseguir mulheres candidatas, infelizmente, né? Considerando que ela é a maioria da população, as mulheres são a maioria da população brasileira. Então, eles vão enfatizar, isso eu não vou apresentar propriamente nessa cartilha, porque não nos diz respeito, né, no momento agora que estamos vivendo. Mas futuramente é importante, quem são presidentes dos partidos, né, prestar bem atenção nisso, porque eles vão pegar, né? Então, sim, se eu fosse o presidente de algum partido, já estaria correndo atrás de mulheres, né? Mulheres que querem ser candidatas e querem efetivamente fazer. Até porque, pela limitação de candidatos, né, uma mulher ou, né, algum grupo social subrepresentado que só vai para preencher, muitas vezes ele tira, né, se você fazer uma candidatura fake, digamos assim, ele retira a condição do partido fazer 2, 3, 4 candidatos, né, na área. Então é muito importante o partido se preocupar, né, tentar incentivar, dar maior ajuda às candidatas mulheres para elas se sentirem na igualdade de condições para conseguir uma cadeira, principalmente no legislativo, né, não retirando a situação do executivo. O que eu vou bater bastante aqui é combate à desinformação, né? Na eleição passada, o TSE já bateu bastante nisso. Nessas eleições municipais, geralmente são juízes eleitorais e TREs, mas as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral foi bem enfáticos referente ao combate à desinformação. E nós iremos ver nessa cartilha aqui. Então preste muita atenção, principalmente a fake news e ao deepfake. Deepfake seria uma situação que você manipula imagens com o intuito de claramente desinformar, né, utilizando a inteligência artificial, que tem uma especificidade
nessa resolução que o TSE alterou. Vamos lá. Primeiro, combate à desinformação, né? Eu não vou ler integralmente, eu só vou destacar os pontos e vou explicando, né? A propaganda eleitoral, inclusive veiculada por terceiros, ela pressupõe que o candidato ou partido político ele vai ter o conhecimento prévio, né? E o TRE, o TSE e o juiz eleitoral vão exigir a fidedignidade das informações, né? Sujeitando, caso não sejam essas informações corretas, ou inclusive desrespeite a lei eleitoral, elas vão serem severamente punidas, como diz a lei, né? Até 25 mil durante a pré-candidatura, até 25 mil reais de multa, sem prejuízo lá na frente, né, o partido ou o candidato solicitar a impugnação da candidatura. Né, até a cassação do registro da candidatura ou a cassação do mandato, né, se caso ele seja eleito. O que isso quer dizer especificamente? Não é crível, né? Não é crível que saia inúmeras mídias, propagandas do candidato sem que o candidato saiba. Ou que um terceiro, né, uma pessoa lá do interior começa a compartilhar, né, ele acorda no mesmo dia e fala, vou compartilhar mensagens de apoio e pedir voto para um candidato. Como eu sempre digo, né, o problema do esperto é achar que todo mundo é bobo, né? Não é crível que um senhor lá, um senhor de 60 anos do interior, numa fazenda, começa a compartilhar vídeo do nada. Óbvio que houve pagamento para fazer um jingle, houve pagamento de pessoas para confeccionar arte. Ninguém faz isso de graça, né? Pode até fazer, mas assim, é raríssimo, né? É raríssimo. Então, assim, não é crível que duas ou três, 5 pessoas começam a compartilhar. Vou votar no João das Couves. E o João da Couve não sabe disso, não toma medida. Ou ao saber, não tome medidas. Falar, olha gente, não é momento disso. Vamos parar com isso. Não é o momento de pedir voto. Então, as eleições desse ano, inclusive agora durante a pré-candidatura, pressupõe que o pré-candidato seja vigilante também com o seu eleitorado, né, informando, olha, não pode pedir voto, não é o momento de pedir explícito de voto. Então, essa é a ideia que a resolução com alterações mais claras relata. Olha, o partido político, o candidato tem que ser esperto, principalmente com o pedido explícito de voto, ou também com mentiras, com fake news, com desinformação, né, espalhado por ele ou por sua massa, né, de candidatos. E poderá o próprio candidato ser responsabilizado. Isso é ruim, né? A segunda grande alteração diz especificamente sobre a modalidade de conteúdo sintético multimídia gerado por meio de inteligência artificial, né? Bem, a segunda refere-se à propaganda eleitoral que traz conteúdo gerado por meio de inteligência artificial, né? A lei permite, né, aliás, a resolução, né, a norma eleitoral permite, mas ela informa que deve de forma expressa constar isso no conteúdo, né? Se você vai acelerar, utilizar um tipo de mecanismo que melhora a imagem do candidato, que deixa ele com fala mais pausada, ou acelera se ele é uma pessoa muito lenta, qualquer tipo de informação, som que impõe algum tipo de inteligência artificial, pode utilizar, mas tem que se informar de forma expressa e clara ao eleitor, entendeu? Então isso foi uma alteração, porque a inteligência artificial chegou, né? Chegou para ficar, e então é uma situação que ele está deixando bem claro, para deixar bem transparente ao eleitor. Terceira alteração se diz aos chatbots, não sei se fala assim, né? Os avatares, que eu acho que ainda não sei se vai utilizar muito nessa eleição, mas se você já vê em muitos sites de compras, né, que você conversa com a atendente, mas a atendente é o próprio computador, é a inteligência artificial, né? Olá, tudo bem? Ela responde, olá, tudo bem? Ou no aplicativo do banco, né? Eles vão respondendo automático, né? Quem tem o notebook, o WhatsApp,
WhatsApp Business, sabe que pode organizar conversas automático. Olha, a pessoa fala olá, já sai já todas as informações. Então, a normativa do TSE autoriza esse ano, todavia tem que deixar claro que não é uma pessoa humana, ou não é o candidato, né? Para evitar que o eleitor pense que está conversando com o candidato e que não está. Se estiver conversando com o candidato, com o assessor dele, tem que ser de forma clara. Ou ele tem que ter uma ciência completa que trata-se de uma inteligência artificial, né, de um chatbot ou de um avatar que está conversando. Geralmente isso é bem fácil de você saber se é uma pessoa ou é um avatar, né? Ainda que ele tenha uma certa inteligência. Sei que no futuro, né, com o chat GPT vai dificultar mais, mas a legislação quer deixar bem claro, olha, você está conversando com a inteligência artificial, não com a pessoa humana ou com um candidato. E isso tem que deixar bem claro nas campanhas. Não sei se vai ser muito utilizado esse ano, porque são eleições municipais, né? Eventualmente nas grandes cidades e nas capitais podem utilizar mais, mas a realidade do interior, eu não creio que isso vai ser um grande problema. Vamos para a quarta? Vamos lá. É vedada a utilização de propaganda eleitoral, qualquer que seja a sua forma ou modalidade de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos, descontextualizado com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito processual, que é o famoso fake news, né? Notoriamente verídicos é uma discussão doutrinária muito. O que é notoriamente verídico? É só inverídico, todo mundo sabia, a pessoa que propagou sabia ou não. Essa é uma situação sempre difícil para quem atua no meio jurídico comprovar, né? Mas agora ele traz também a situação de descontextualizado, né? Que você pega uma notícia e informa só parte que te interessa e não informa a outra. Isso vai poder pegar muitos candidatos, pré-candidatos, né, assessores e tudo mais, e gerar multas, cassação, né, impugnação, etc. Então, em suma, ele trouxe a situação de descontextualização, que é bem que óbvio, né? Que infelizmente está cada vez mais propagando na fake news, né? Que não é ser mentira, né? Mas é você pega uma parcial verdade e destoa, né, da realidade, e você pega muitas vezes o eleitor que, infelizmente, no Brasil, nós sabemos que o analfabetismo funcional, né, a pessoa que não consegue interpretar um texto, um simples texto, é gigante, é gigante. Então, isso afeta muito, né? E afeta a paridade das armas e também a paridade, né, dos candidatos. Então, isso aí vai ser severamente punido. Não ouvi de que muitos candidatos, muitas pessoas que ganharam a eleição irão perder, né, e sofrer impugnação, né, ou a cassação, né, do seu mandato por conta dessa situação. Tá? Não duvide disso. Principalmente ao chegar no TSE, porque nós temos um viés no TSE hoje para combater fortemente a fake news. Tá? Tenha isso em mente. Vamos para a quinta. A quinta diz: é proibido o uso para prejudicar ou para favorecer candidatura de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo, combinação de ambos que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar imagem, voz de pessoa viva, falecida ou fictícia. Isso é o deepfake. O que é? Vamos supor que usar uma imagem que ainda que seja sua mesmo, né? Feita de inteligência artificial, falando, né, com inteligência artificial, prometendo ou fazendo mentiras, ou do candidato, do adversário, né, ou de pessoas falecidas. Hoje a inteligência artificial consegue fazer isso tudo. Consegue fazer isso tudo. Então, a resolução do TSE vem justamente falando assim: olha, não utilize isso para campanha a seu favor ou contra você. Tá? Se você usar a inteligência artificial com o intuito, né, de desequilibrar o pleito, vai dar problema. E nós vamos ver ali embaixo que vai falar, já vai impugnar, já vai, vai caçar. Né? Essa é um ato que eles deixam expresso isso e é periclitante. Então tome bastante cuidado quem for mexer com a publicidade
do pré-candidato e pretenso candidato. Vamos lá, o sexto, o descumprimento configura abuso de poder político e indevido os meios de comunicação social, acarretando na cassação do registro ou do mandato. Está escrito aqui, ó, falando no artigo 5º, ou seja, se você fizer isso, se você eventualmente também organizar referente ao fake news, vai com toda certeza haver um processo de cassação de registro ou de mandato, né? Comprovada a situação, vocês podem ganhar junto ao juiz eleitoral, mas assim, TRE e principalmente o TSE provavelmente vai ser um demérito de vocês, né? Uma cassação certa quase, né? Se, ainda que haja controvérsias em um estado ou outro, o TSE está bastante sagaz nesse ponto. Então tomem cuidado com fake news, tomem cuidado com a inteligência artificial utilizando imitações, vamos supor, a imagem de um candidato com conversas de outro, dublagem. Eu vi uma situação também em que o candidato, né, o pretenso pré-candidato, está falando de uma coisa, aí pegaram só esse áudio com a foto do candidato, falando, está falando da população. Uma coisa que não tinha nada a ver, ou seja, ele descontextualizou com o intuito de denegrir, né, de ferir a imagem do pré-candidato. Isso aí é claramente uma deepfake, né? Esse termo em inglês, mas que com o intuito claramente de afetar, né, a lisura das eleições. Então isso aí vai ser punido, tá bom? Sétimo e último. No caso de propaganda eleitoral na internet, veicular fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados referente a sistema eletrônico de votação, processo eleitoral e justiça eleitoral, juízes e juízas mencionados no artigo 8, ou seja, você falar mal do sistema eleitoral, você falar mal no sentido de descontextualizado e inverídicos, né? Como digamos, vai gerar problema para vocês também, né? Isso aqui é uma situação complicada, principalmente quem acompanhou as eleições de 2020, né, no qual o candidato Bolsonaro atacou várias vezes o sistema eleitoral. Nessas eleições aqui está constando que esse ataque sem provas, né, descontextualizados, vai gerar possivelmente uma cassação de registro ou de mandato. Tomem cuidado, tomem cuidado. Ah, mas eu sou um crítico ferrenho à justiça eleitoral. Bem, está dada a resolução aqui, né? Estamos em momentos tortuosos, né, digamos assim, referente ao que pode ou não falar. Eu não estou fazendo juízo de valores, mas estou falando que quem é pré-candidato e quem vai ser candidato tem uma resolução aqui falando que se você falar inverídico ou gravemente descontextualizado, isso é bastante subjetivo, né, contra a justiça eleitoral, juízes, sistema eletrônico de votação, você poderá ter a sua candidatura, ou registro, ou mandato cassado. Tenho dito. E é isso que está dado, as cartas são essas. A pré-campanha, né, o pedido explícito de voto. Eles alteraram recentemente, porque antes falavam assim, eu só não posso falar que pedir voto. Vote em mim, mas na pré-campanha eu posso tudo. Não. Existem as chamadas palavras mágicas. As palavras mágicas que fala, não é só vote em mim. Né? Durante a pré-campanha você não pode falar vote em mim, mas você também não pode falar, por exemplo, peça o seu apoio, né? Me eleja, né? Ou eleja esse cidadão, ainda que seja por terceiros, né? Isso também são tipos de solicitação de apoio ou de voto. Até inclusive durante a campanha, né, a partir do dia 16 de agosto, você raramente vê candidato falando assim, vote em mim. Óbvio que tem ainda, mas geralmente você pede, eu peço seu apoio, peço sua ajuda, conto com você, né? Venha fazer parte.
né? Então, são N tipo de palavras, né? Porque o voto, se você jogar votar em, apoiar em, né, sinônimos, acha vários sinônimos. Então, assim, por favor, né? Ninguém é bobo aqui. Volto a dizer, né? O erro do esperto é achar que todo mundo é bobo, né? Então, vai dar essa pré-campanha uma campanha antecipada se você, ainda que não utiliza vote em, tá bom? Então, aqui está falando alguns atos que não configura campanha antecipada, tipo a exaltação de qualidades pessoais do pré-candidatos, né? Que já tinha no passado, né? A participação de pré-candidato em entrevistas de programas, debates, desde que a televisão ou rádio deve dar o tratamento isonômico, que também já existia na passada, realização de seminários, né, congressos dos partidos, prévias partidárias, levantamento para fazer um bom plano de governo, né, isso aí também sempre existiu e é possível e deve, inclusive. Né, esse aí é o momento de você fazer um plano de governo ouvindo a população e tudo mais, essa é a ideia desse período, principalmente. Divulgação de atos parlamentares para quem já é parlamentar, a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em shows e apresentações e performances artísticas. Olha só. Redes sociais também. Então, durante o show você pode fazer a sua visão política. Lembrando que exclui, aqui eu deixei até em vermelhado, nesse ponto de contratação e remuneração de pessoas naturais ou jurídicas com finalidade específica, né? Fazer o showmício anterior. Né? Vou contratar um grande show aqui e antes eu vou falar sobre o que eu quero. Então você está fazendo um showmício em seu benefício. Mas nada te impede de um evento, ainda que seja artístico, né, que não tem nada a ver com showmício, você falar e dar a sua opinião, principalmente de coisas que estão acontecendo na atualidade ou na sua cidade, na sua região. Olha, aqui está muito ruim, papapá. Está dentro do sistema, desde que você não tenha pedido explícito, né? E aí esse pedido explícito você tem que estar bem claro com isso, né? A realização à expensa do partido político de reuniões, né? Também sempre teve. Campanha de arrecadação prévia, né? Que é raro nessas eleições municipais. Os atos mencionados acima poderão ser realizados em live exclusivamente nos perfis e canais dos pré-candidatos, né? Então, poderá ser feito live, quem tem, né, Facebook, Instagram, os mais variados meios, poderá fazer live, né, nessa situação. Impulsionamento. Liberou o impulsionamento, né? O impulsionamento pago no de conteúdo político eleitoral somente é permitido durante a pré-campanha quando cumprido cumulativamente. Ou seja, tem todos esses pontos aqui, os seguintes requisitos. O serviço seja contratado por partido político ou pela pessoa natural que pretenda se candidatar diretamente ao provedor, ou seja, o partido ou a própria pessoa. Não haja pedido explícito de voto, óbvio, né? Os gastos sejam moderados, né? Seja singelos, né? Com a realidade de cada região. Proporcionais e transparentes. Seja observado as regras aplicáveis ao impulsionamento durante a campanha. Então, isso aqui. O impulsionamento durante a campanha geralmente tem que ser, óbvio, transparente, dentro da razoabilidade, tem que ter uma série de conotações claras e transparentes para o eleitor também. Né? Você não pode constar coisas que não dizem respeito à eleição propriamente dita, mas também que visa falar mal do outro candidato. Você pode falar mal das políticas deles, dos atos deles, mas assim, o impulsionamento durante a eleição refere-se à sua candidatura, né? Impulsionamento, não contra outra pessoa. Então, assim, isso é um impulsionamento pago. Né? Agora, não pago, pode fazer o que você entender, inclusive falar mal da outra pessoa. Já vi vários liminares e cassações de impulsionamento pago falando mal de outros candidatos, né? Que eu acho que não é esse o objetivo. O objetivo do impulsionamento pago é justamente mostrar o que você pretende fazer chegando lá, ou o que você pretende continuar fazendo, né? Não falar mal de terceiro, não vote nessa pessoa. Isso não é o objetivo do impulsionamento pago. Vamos lá. Aqui eu vou, depois, nesse restante das páginas, eu trouxe alguns pontos referente à jurisprudência eleitoral, né? O setor eleitoral, o ramo eleitoral no Brasil,
ele tem uma volatilidade jurisprudencial e também de pessoas muito grande, né? A cada 2 anos há uma renovação de juízes eleitorais e ministros eleitorais, né? Vai alterando, e vocês sabem bem disso, né? Os ministros desse ano não são de 2020, os dos TRS muitos mudaram também. Os juízes eleitorais que permanecem nas comarcas, geralmente, né, esses são mais fixos. Mas quem faz jurisprudência são tribunais regionais e o TSE. Então, há uma mudança constante de jurisprudência. Então, preste atenção. Nem eu falo que eu judico muito na área eleitoral. Eu nunca falo não pode. Porque hoje pode... ontem podia, mas amanhã pode ser que não possa. Depois de amanhã possa que possa novamente, né? Ficou um pouco estranho isso, mas essa é a realidade. E também, vocês devem saber as consequências, né? A consequência da cassação do mandato ou da candidatura é o extremo raro, né? Então, assim, geralmente a proporcionalidade no eleitoral rege. Esse ano eu acho que referente ao deepfake, a fake news, pode ser que não, tá? Principalmente nos tribunais superiores e tribunais regionais. Mas temos que ver também que a jurisprudência ela é viva. Então, assim, tomem cuidado, né? A moderação, a razoabilidade que tem que gerir em vocês. Fala, olha, eu vou ser razoável, vou ser, né, tranquilo, porque senão podem acarretar problemas para vocês. Eu vou até mostrar alguns aqui que jurisprudências que divergem uma da outra, né? Ou que fica uma situação muito subjetiva. Olha lá. Palavras mágicas, né, como apoia ou elejam, informei isso para vocês. Outra jurisprudência, isso é pedido explícito de voto. Né? Configura a propaganda eleitoral antecipada, perfil em rede social da figura de uma urna eletrônica com o número do candidato. Olha só, isso é explícito para alguns julgados? Sim. Configuração de propaganda eleitoral exige expresso pedido de voto, aí já relata o contrário da 2, né? Isso aqui são tudo atos de jurisprudência. Eu tirei o número do processo e tudo mais para não ficar cansativo aos olhos para quem está com essa cartilha aqui. Não configura propaganda extemporânea a divulgação de atos parlamentares, isso já relatei, ó. Vou pulando aqui. Telemarketing ativo, isso é óbvio, já é proibido nos anteriores. Não caracteriza propaganda eleitoral adesivo plástico de automóveis, amigo do João, amigo do André, isso é mais antigo, né? A configuração de propaganda eleitoral extemporânea, positiva ou negativa, exige presença de pedido explícito de votos ou de não votos, o que muitas pessoas se esquecem. O explícito não é só de voto, de não voto. Não vota nesse cara aqui. Durante a pré-campanha também é proibido. Né? O período pré-eleitoral é proibido. Não vote no meu candidato. Isso também é um tipo de explícito de não voto. E é proibido também durante esse período. Durante o período eleitoral é possível, sem problema nenhum. Não caracteriza a propaganda eleitoral antecipada a divulgação de enquete em rede social do Instagram. Tomem cuidado com isso, que eu já vi julgados contrários, tá? Mas tá aqui, tem julgados também procedentes e tudo mais, ó. Esse vermelho aqui, ó, fala aqui, ó. Não caracteriza a propaganda eleitoral extemporânea a veiculação de jingle ou pedido de votos realizado em ambiente restrito ao aplicativo do WhatsApp. Olha só, eu já cansei de ver situações que a pessoa é punida. Por quê? Porque geralmente isso é compartilhado em grupos de WhatsApp, isso é vedado. Agora imagina, eu e você, eu sou pré-candidato, você é um assessor. Olha, fiz um jingle, dá uma olhada aí. Eu gostei e tudo mais. A situação sempre vai versar sobre o vazamento. Vazou e foi para várias redes sociais, né, ou grupos de WhatsApp, vai provavelmente ser punido. Não vazou, ficou ali, não tem problema, né? A propaganda eleitoral antecipada massiva, mesmo que não implique violação explícita a este artigo, pode caracterizar ação abusiva sob viés econômico. Ou seja, eu não peço voto, né? Estou dentro do artigo, mas eu faço uma campanha com vários impulsionamentos, com vários lives, com vários atos de campanhas gigantescas em comparação aos outros. Isso dá um descontexto. Por isso que a razoabilidade, proporcionalidade é a melhor coisa do pré-candidato. Eu vou pulando aqui algumas, porque algumas vão se repetir e tudo mais. Eu vou pegar as mais importantes, tá bom? Pessoal, olha esse A13 aqui.
A ampla divulgação de ideias fora do período eleitoral, a menção à pretensa candidatura e a exaltação de qualidades pessoais do pré-candidato não configura propaganda extemporânea, desde que não envolva o pedido explícito de voto. Essa 13 aqui é justamente o contrário desta aqui, ó, a propaganda eleitoral massiva, da 10. Ou seja, aqui está falando que a ampla divulgação não é, mas a 10 falou que é. Olha o meandro aqui. Viu que a jurisprudência da Justiça Eleitoral como um todo ela é bastante subjetiva? Por isso que o advogado não pode falar com certeza vai ser punido ou com certeza não vai ser punido. Pode ser punido. Você está ciente das punições e mesmo assim quer correr o risco, porque cabe o candidato, o pré-candidato, fala assim, olha, você está ciente, isso aqui pode gerar isso. É isso que cabe ao operador de direito falar, olha, você já foi punido uma vez, essa segunda aqui, se alguém denunciar, pode acontecer isso, ou olha, você nunca foi punido, eventualmente isso aqui pode dar um probleminha ou outro, mas vai que às vezes ninguém nem denuncia e tudo mais, né? Então, assim, cabe a isso o operador de direito alertar sempre os pré-candidatos. E por último aqui, ó, o discurso realizado em encontro partidário em ambiente fechado, no qual o filiado manifesta apoio à candidatura de outro, não caracteriza. Ué, como assim, Kleber? O apoio está falando que é pedido expresso então, mas ó, em ambiente fechado de um filiado. Olha aqui o ponto e vírgula. A sua posterior divulgação pela internet, contudo, extrapola os limites da exceção prevista neste artigo. Ou seja, se eu estou dentro de uma reunião política e chego lá, vou apoiar você, vou votar em você, eu gosto de você, sem problema nenhum. Alguém gravou e começou a publicar em grupo de internet, aí vai dar problema para ambos, tá ok? Se eles, de forma rápida, falam, retire isso, eu não autorizo isso, não autorizei inclusive que gravasse. Então sempre tomem cuidado com isso. Pessoal, isso aqui é uma cartilha, como eu disse, está disponível aqui no link da descrição. Quem quiser utilizar, eu fico à disposição. Quem tiver dúvida, por favor, faça aqui nos comentários. Né? Eu vou ler todos e vou responder. E eu fico à disposição para os demais colegas, candidatos, pré-candidatos que queiram, né, acompanhar e aprofundar sobre essa cartilha das eleições municipais do ano de 2024. Tá? Espero que tenham gostado e até a próxima.